Muito bem, pessoal, estamos ao vivo hoje, quarta-feira, 8 de janeiro, 7h02 da manhã. Completam-se hoje 2 anos que os golpistas tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, terá um evento em Brasília hoje. Eu vou trazer aqui, aliás, as capas dos principais jornais e portais do Brasil para a gente comparar como essa notícia está sendo dada pela imprensa no geral, né? Veremos qual é o enfoque que cada veículo de comunicação dos maiores e mais importantes do Brasil aí decidiu dar para este fato, mas antes de mais nada, muito obrigado para quem já está por aí na nossa audiência. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, principalmente nos nossos canais do YouTube, no canal do Leandro Demore e no canal do Eduardo Moreira, mas principalmente lá no canal do iclnoticias.com.br. Se você já está chegando por aí, ative o sininho, assine o canal, deixe o like, mas principalmente, se você puder, claro, compartilhe este programa, poste nas suas redes sociais, enquanto elas ainda existem, né? Falaremos sobre isso daqui a pouco, aliás, ontem, pronunciamento do Mark Zuckerberg, o dono, o CEO do Facebook, se aliando, se jogando no colo do Donald Trump da extrema-direita mundial. Parecia que era a porta de entrada que ele estava esperando para literalmente sair do armário do reacionarismo. Não que esse cara nunca tenha sido muito diferente disso. Na verdade, você sabe, o Facebook é uma plataforma criada na universidade para fazer bullying com as pessoas, né? Já começou com a ideia torta, né? Por isso que essa coisa nunca deu certo, na verdade, enquanto plataforma cívica de conversa pública de fato, né? Como negócio, claro, é um negócio altamente lucrativo para o senhor Mark e para os seus sócios lá, principalmente nos Estados Unidos. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Vamos, inclusive, tocar um pedaço aí do pronunciamento que foi feito pelo Zuckerberg, não por acaso no programa Fox and Friends, que é o programa que popularizou o Trump nos Estados Unidos, quando a Fox News se tornou a principal rede de notícias dos Estados Unidos, né? Explodiu ali na época que o Trump começou a aparecer como candidato à presidência da República. A todo momento o Trump estava ligando lá, falando com o pessoal do programa lá do Fox and Friends, lá que passa de manhã nos Estados Unidos, ou aparecia lá, era o programa para onde ele ia. Era o equivalente à Jovem Pan de uns anos atrás e a Revista Oeste de hoje para o Bolsonaro, pra vocês entenderem, tá? Então o Zuckerberg fez esse anúncio na Revista Oeste, tá? Sacaram, né? Então, mais ou menos para a gente colocar a coisa como ela tá. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Se você quiser assistir este programa na televisão, estamos ao vivo na Bahia, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, na TV aberta. Pegue o seu controle remoto e procure por aí, né? E também no rádio, em 3 emissoras de rádio, para você acompanhar pelo bom e velho radinho, para quem estiver no trânsito em São Paulo. Também dá uma procurada aí, daqui a pouco você encontra o Desperta ao vivo todos os dias pela manhã. Beleza? Então vamos lá, vamos que vamos. Tudo bem aí, Jimmy? Tá trabalhando sozinho essa semana, Jimmy? Cadê o Gabriel, hein? Tá de férias? Gabriel volta amanhã, tá bom. Feriado prolongado para o Gabriel. Muito bem. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Eu vou ler algumas notícias muito rápido agora aqui no começo, porque tem duas mais importantes, que é a análise das manchetes da imprensa em relação ao golpe do 8 de janeiro e o Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, WhatsApp, que é talvez a principal notícia que nós temos no ano até agora, no mundo todo, porque isso vai impactar o mundo todo, não é só para o Brasil, tá? Morreu Jean-Marie Le Pen, líder da extrema-direita francesa, aos 96 anos, foi pro colo do capeta, fundador da Frente Nacional. Jean-Marie Le Pen é pai da Marine Le Pen, que é a atual líder da extrema-direita francesa. Esse cara é um dos caras do pós-guerra lá na Europa, né? Tem alguns outros, né? Na Itália tinha o Bossi, que era o fundador da Lega Nord, enfim, tem essas figuras, né? Tudo macho branco, né? Tava tudo meio velho já também, né? 96 anos, tava lá. Aí o capeta puxou, foi embora. Um ex-filo nazista, né, neonazista, de fato neonazista, serviu na Argélia, era contra a independência da Argélia, teve até uma gravadora de música que lançou LPs na época com discursos do Hitler. A faca dele que ele usava lá na Argélia como soldado era uma faca que tinha o nome dele grafado e a suástica no cabo da faca, nazista, tá, gente? Não tô falando aqui, não é força de expressão. Este cidadão era um neonazista, se popularizou na França, ficou conhecido, inclusive, por, durante muito tempo, além do seu radicalismo, usar um tapa-olho como se fosse um pirata,
rolava uma lenda sobre ele, né, sobre o Le Pen, que ele tinha perdido aquele tapa-olho numa batalha, num campo de batalha, numa disputa, numa briga com um outro soldado. Na verdade, perdeu um olho, Jimmy, abrindo uma lata de sardinha. Então, para além de tudo, era um otário, né, um idiota, e vai com o capeta e o diabo que te carregue e passar bem a humanidade, que tem um a menos aí para lidar, tá bom? Drones respondem por 94% das contaminações por agrotóxicos no Maranhão. Comunidades rurais afirmam que os drones são usados como ferramenta de perseguição e ataques contra pequenos produtores, o que já acontecia antes com os aviões. Agora acontece mais facilmente com os drones, né? Porque são mais ágeis, fazem menos barulho, chegam mais próximo das comunidades, então não são usados apenas para pulverizar agrotóxico, mas também são usados próximos de comunidades quilombolas, de retomadas, de comunidades indígenas, justamente para tornar a vida daquelas pessoas piores, para ver se elas vazam dali, para que as terras possam ser roubadas pelos produtores que fazem isso. Ai, mas são todos os produtores que fazem? Não, não são. É todo o agro que é assim, Demori? Não, não é. Quem não é, parabéns, está fazendo só o que é o dever de um cidadão, uma pessoa de bem, né? Pode ganhar um abraço se um dia me encontrar em algum lugar, no aeroporto e tal, e falar, olha, Demorei, eu sou do agro, mas eu sou uma pessoa legal, eu atuo conforme a lei, não faço desmatamento, não faço queimada ilegal, não jogo veneno na cabeça de criança indígena, então eu vou dar um abraço em você, tá? Todos os outros que vão pro colo do capeta também, que hoje, já que o capeta tá puxando, pode puxar todo mundo junto, né? Denúncias de violação de direitos humanos aumentam 22% no Brasil. Em 2024, diz que Disque recebeu mais de 657 mil denúncias de violações de direitos humanos no Brasil. O número é 22% superior ao registrado em 2023, quando o canal do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania foi acionado 5.361 vezes. Tem alguma coisa errada, né? Deve ser 536 mil vezes, né? Eu tô lendo certo ou tô lendo errado? Não, eu tô lendo errado, né? Isso. Segundo o Ministério, o total de violações verificadas também aumentou, saltando de 3,4 milhões em 2023 para 4,3 milhões em 2024. Cada denúncia pode resultar em mais de um tipo de violação. Entre as infrações mais recorrentes estão integridade por negligência, com 500 mil de ocorrências, que pode ser, por exemplo, contra idosos, né? Idosos que são abandonados ou ficam sem alimentação, né? Maus cuidados negligentes, né? Com idosos ou com crianças ou com pessoas com algum tipo de deficiência, né? Tortura psíquica e violação à integridade física com exposição de risco à saúde. A maioria das vítimas das denúncias é do gênero feminino, pessoas brancas e com idade entre 70 e 74 anos. Ou seja, a vovozinha idosa, né, que está sendo, no geral, mal cuidada. Na maioria dos casos, as violações ocorrem na casa da própria vítima ou na casa do suspeito. Entre os grupos mais vulneráveis estão crianças e adolescentes, pessoas idosas e mulheres. Família de jovem baleada pela PRF no Rio de Janeiro pede pensão provisória à Justiça. A família de Juliana Leite Rangel, baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal na véspera de Natal, pleiteia na Justiça uma pensão provisória para que possa se manter financeiramente. O pai da jovem de 26 anos, Alexandre Rangel, é mecânico e atua por conta própria, mas não está conseguindo trabalhar. Ele também foi baleado, no caso dele, na mão esquerda. Tomei um tiro na mão, não estou em condições de trabalhar. E tem um motivo psicológico também, relata Alexandre em um vídeo publicado no perfil do Instagram da filha dele, a irmã de Juliana, Jéssica Rangel. Está acabando o dinheiro. Tenho despesas todos os dias aqui no hospital com lanche e comida, disse ele. Segundo Jéssica, a família não recebe nenhuma ajuda financeira da Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que o STF já decidiu que vítimas de bala, assim chamadas balas perdidas no Rio de Janeiro, têm direito à indenização pelo Estado. Sim, é claro que isso pode demorar. Agora, um caso como esse pode abrir um precedente também para você antecipar essa tutela e antecipar, no caso, esses pagamentos de pessoas que foram atingidas e, por exemplo, ficam sem trabalhar, ficam impedidas de trabalhar, né? Você não pode esperar o procedimento, aí vai receber imprecatório, aí o STF vai empurrar para frente, né? Como fez durante o governo Bolsonaro, aí quando vê a pessoa está com 95 anos e nunca viu um centavo do dinheiro, né? Então talvez seja importante um caso como esse para tentar gerar algum tipo de precedente. Advogada ameaçada por... advogada Maíra Pinheiro, né? Ameaçada por denunciar israelenses envolvidos no massacre em Gaza,
é ameaçada, né? A Maíra Pinheiro, a advogada que denunciou aquele soldado, lembra o soldado israelense que veio para o Brasil, estava lá na Bahia, de perna para o alto, depois de ajudar a cometer o massacre em Gaza, né? Participou da demolição de casas que estavam instaladas em um corredor de fuga para as pessoas em Gaza, fora, em tese, da área de ataque de Israel, mas depois a gente viu que a área de ataque de Israel era qualquer lugar em Gaza, né? Foi principalmente a parte norte de Gaza foi obliterada. Primeiro mandaram as pessoas ir para o sul e para Rafah, não sei para onde, depois arrebentaram aqueles lugares também. Esse cara participou da demolição de algumas casas de prédios de residenciais de pessoas em fuga, não era lugar do Hamas, não tinha míssil, não tinha bomba, não tinha foguete, não tinha nada lá dentro, era gente fugindo de bombardeio de Israel. Depois ele veio pegar um bronze no Brasil. A Maíra Pinheiro participou, ela escreveu, né, a ação para provar, inclusive com geolocalização, foto, vídeo, que esse vagabundo estava no Brasil. Os outros vagabundos lá, principalmente o embaixador de Israel no Brasil, ajudou o cara a fugir, né, a dar um pinote no país. Esse cara, o embaixador que já almoçou com o Bolsonaro, já queimou o Brasil lá fora e aqui dentro, já falou mal do Brasil até não poder mais, aliás, não sei o que tá fazendo aqui, poderia ir embora esse aí também, poderia vazar, entrar no avião e subir para nunca mais aparecer aqui, né? E aí ela agora, obviamente, tá sendo ameaçada. Isso aqui foi o grande foco nos últimos dias, um dos grandes focos dos bolsonaristas nas redes sociais, né? Porque aí você falou Bolsonaro, Israel, aí mistura tudo, né? Aí mistura tudo, inclusive o meme das senhoras, aquelas que dizem que apoiam Israel porque eles são cristãos como nós, né? Para além de tudo, um bando de ignorante que não sabe nada, né? Então, toda a nossa solidariedade à Maíra Pinheiro, a advogada, que deu uma entrevista ontem no N1, uma entrevista espetacular. O vídeo completo está no iclnoticias.com.br, onde ela conta sobre o caso desse soldado israelense, mostra as provas de que ele participou desses atos do genocídio lá em Gaza, fala sobre a ação que ela propôs aqui no Brasil. O cara teve que sair fugido para não responder uma ação no Brasil. Isso aqui desencadeou, inclusive, o medo de outros soldados em outros países pelo mundo. Netanyahu mandou voltar todo mundo para casa para não ser preso, né? Então, primeiro, parabéns para a doutora advogada, doutora Maíra, e segundo, assistam à entrevista quando tiverem um tempo, porque realmente está muito, muito, muito boa, e todo o nosso apoio para ela. O governo Cláudio Castro fecha arquivo de guarda, onde guarda dados de crimes da ditadura. O governo do Rio de Janeiro anunciou na segunda-feira o fechamento do Arquivo Público do Rio de Janeiro, uma instituição que possui mais de 90 anos de história e guarda toda a documentação do DOPS desde os anos 30, incluindo registros do Estado Novo e da ditadura militar. Não há perspectiva de retorno da abertura do prédio que fica em Botafogo, lá na Zona Sul. Esse prédio aqui, muita gente que já passou ali por Botafogo, né, já viu. Esse prédiozinho fica bem assim no finalzinho de Botafogo ali, né? Ou comecinho, dependendo do ponto de vista, né? Quase numa curvinha assim. Eu, aliás, frequentei muito esse prédio aqui. Boa parte dos arquivos que compõem o meu livro sobre a história da máfia no Brasil saíram daqui, que eram então arquivos inéditos, quando a Dilma finalmente abriu o acesso a esses arquivos. Eu estive lá pesquisando, né, consegui acesso nesses arquivos justamente do DOPS, sobre a atuação da máfia no Brasil, e agora o governo, Cláudio Castro, decidiu fechar. No comunicado, o diretor da instituição afirmou que o prédio está em condições críticas e apresenta risco iminente de desabamento e incêndio. Olha, quando eu fui pesquisar lá, 2011 eu acho, 2011 acho que foi, 11, 12 por aí, já não era, as condições já não eram grande coisa, né? Se os sucessivos governos do Rio de Janeiro ignoraram o prédio, como eu posso imaginar que tenham ignorado, já não deve estar muito bom também hoje, né? Então, parece que está fechando por uma boa causa. Olha, está com risco de desabamento e incêndio. A grande questão é que deixaram chegar nesse ponto, né? É um dos principais arquivos históricos do Brasil, junto com o Arquivo Público de São Paulo, que é super importante também, onde, aliás, eu pesquisei para o livro também, e o arquivo da Biblioteca Nacional em Brasília,
né? São 3 arquivos importantes, claro, tem vários outros aí, mas esses 3, o do Rio de Janeiro é super importante porque guarda arquivos desde a época, inclusive, que o Rio ainda era o Distrito Federal, né? Então a gente tem aí muita coisa da era Vargas aí, né? Agora vamos ver se a gente consegue fazer alguma pressão para que essa galera se mexa para reformar o prédio. Aliás, segundo o ICL Notícias hoje aqui, a documentação do arquivo sobre o DOPS sequer digitalizada está. Eu lembro que na época eu tive que ficar tirando foto de página, né? Lá no Arquivo Público de São Paulo, por exemplo, boa parte do material estava digitalizado já. Você ficava pesquisando naquelas máquinas que você fica rodando um negocinho assim, né? E aí as folhinhas ficam subindo assim, as folhinhas meio azul assim, né? Fica subindo lá e tal. Você tinha acesso digital aos arquivos. Se quisesse pegar eles na mão para olhar e tal, podia também, né? Botava a luvinha, aquela de látex e tal, a mascarinha e tal, tudo bonitinho, né? Mas em São Paulo já estava fortemente digitalizado. No Rio de Janeiro não tinha nada digitalizado. As cópias que eu tenho até hoje são cópias tiradas com uma máquina fotográfica precária na época, né? As folhinhas tudo torta, tudo errada lá, e depois dificulta para você fazer pesquisa também, enfim. Então até hoje, descobrimos agora aqui pela notícia, não digitalizaram os arquivos do DOPS. É um negócio inacreditável, né? Aumentar imposto para ricos permite isentar IR de até R$5.000 sem rombo nas contas públicas, mostra um estudo. Ou seja, se a gente fizesse as pessoas que ganham muito mais pagarem um pouco mais, nós faríamos as pessoas que ganham menos pagarem nada, e isso não alteraria em absolutamente nada o equilíbrio das contas públicas, que é a grande preocupação da Faria Lima, né, hoje. Tá? Isso aqui é um estudo que foi feito e publicado lá pela BBC Brasil, né? E a estimativa é do Sindifisco, o sindicato da galera que trabalha na Receita Federal. Tá? Então é a galera que sabe como é que o dinheiro funciona ali, de onde vem, de onde vai, como é que, né? É a galera especialista no assunto. Aponta que as medidas de fato podem... para o auditor fiscal Isaac Falcão, né, que presidiu o sindicato até o final de 2024, ou seja, que tinha a incumbência, né, de cuidar do Sindifisco e desse estudo, quando o estudo foi feito, a proposta do governo vai na direção certa ao reduzir as distorções do imposto de renda brasileiro. Hoje, pessoas de menor renda pagam proporcionalmente mais imposto que os mais ricos, pois uma parcela relevante dos ganhos da elite é isenta como lucros e dividendos. Essa diferença fica clara ao se analisar a alíquota efetiva das diferentes categorias dos grupos de renda. Olha esse exemplo que é dado aqui pelo estudo do Sindifisco. Olha só, dados da Receita Federal analisados pelo estudo mostram que professores universitários, por exemplo, né, que são pessoas que na média das pessoas, digamos assim, que menos recebem, são pessoas bem pagas, né, dentro de uma certa classe média, e já foi melhor, hoje em dia já também não é mais tão grande coisa, porque você sabe, né, governo Temer e governo Bolsonaro não teve aumento de salário, então a inflação foi subindo, a inflação Bolsonaro em um determinado momento foi de 10%, e a gente estava chorando ano passado que foi 4,5%, né, vamos lembrar também aqui para a gente não esquecer. E aí, o professor universitário, por exemplo, paga em média de alíquota efetiva de imposto de renda 12,8% sobre o salário, né? O saláriozinho que está lá na carteira, parará, é descontado em média. Por que em média? Porque, claro, os professores universitários que ganham menos têm uma alíquota menor. Os que ganham mais, né, ou até o teto, tem uma alíquota maior. Então tem gente que está pagando menos do que 12, está pagando ali 8, 9, 10. Tem gente que está pagando 20, 25, 27,5, enfim, vai chegar no teto. Média dos professores universitários. 12,8%. Já contribuintes com renda anual acima de R$2.700.000 pagam em média menos de 6%. Então, se você é professor universitário no Brasil hoje, em média você vai deixar por mês, ou por ano também, né, 13% do seu salário para o imposto de renda. Agora, se você ganha por ano cerca de R$3 milhões, você vai pagar metade disso, tá? Então tá aqui, tá aqui. Isso aqui é um estudo feito pelo Sindifisco. Para Falcão, a implementação conjunta do aumento de isenção com taxação maior sobre os ricos
vai reduzir essas distorções, além de impactar positivamente o crescimento da economia. Por quê, gente? Porque se você taxa um pouquinho mais o chorão aqui, que ganha 3 milhões por ano, tá? Um pouquinho mais. Você vai lá, em vez dele pagar em média 6%, ele vai pagar assim em média 8%, tá? Não é o ideal, deveria pagar mais, né? Nos países que a galera adora, fala bem aí, Noruega, não sei o que, vai pagar 60%, tá? Vai pagar 55%, não 6%, não 8%. Vai pagar 50%, tá bom? Nos países que vocês adoram puxar saco aí, isso aqui, a porrada aqui é bem maior. Agora, se você aumenta um pouco aqui e diminui a carga das pessoas que ganham menos, a pessoa que ganha menos, como ela ganha menos dinheiro por mês, a tendência é que ela gaste mais o dinheiro que ela ganha, porque sobra menos. O cara que ganha 3 milhões por ano, há uma tendência que ele acumule mais dinheiro, ou seja, que ele segure dinheiro embaixo do colchão. Esse dinheiro não roda na economia. Pelo contrário, no momento que a gente está no Brasil hoje, com a Selic altíssima, esse dinheiro que essa pessoa ganha aqui, a parte que ele não gasta, muito possivelmente vai aplicar em Selic hoje em dia. Isso significa que, na verdade, ele está tomando dinheiro do Estado, né? Tudo beleza, é assim que funciona, é a regra do jogo, né? Não é ilegal, só que esse negócio, esse dinheiro fica parado, rendendo um juro astronômico, o maior ou o segundo hoje maior juro real do mundo, e quem paga esse juro é o professor universitário aqui embaixo. Porque esse dinheiro que é taxado dele aqui, principalmente no imposto de renda e outros impostos sobre consumo, sobre gasolina, etc e tal, isso aqui vai para as contas públicas e é usado para pagar o juro da dívida. O juro da dívida é convertido, está lá também, na Selic, que é pago a quem aplica no Tesouro Direto. Quem está mais propenso a aplicar no Tesouro Direto no Brasil? A pessoa que ganha 3 milhões por ano, não a pessoa que ganha aí uma média salarial de professor universitário. Então, por isso também que você taxar mais a galera que ganha mais, você faz o dinheiro circular mais na economia, porque se essa grana vai para quem ganha menos, a tendência é que essa grana gire, né? Se a pessoa começar a ganhar um pouco mais, pagar menos imposto, ela vai trocar motinho, ela vai trocar de carro, ela vai poder pensar no financiamento de casa, ela vai trocar a geladeira dela, que está fazendo barulho, que está velha, enchendo o saco, né? Vai colocar um ar-condicionado a mais na casa, que só tem um, mas vai colocar agora um no quarto também, para poder dormir melhor. Vai comprar uma outra televisão, vai te passar umas férias a mais, vai poder tirar um final de semana mais legal, vai fazer um churrasco a mais por mês que não está conseguindo fazer. A tendência é que o dinheiro gire, enquanto aqui na galera que ganha mais dinheiro fica parado, e hoje no Brasil rendendo juros que é pago com dinheiro público. Entenderam? Então tá tudo errado o negócio, tudo errado. A matéria completa está lá na bbcnewsbrasil.com.br. Olha só, vamos ver como que os principais veículos do Brasil estão falando aqui do golpe do 8 de janeiro? Vamos lá rapidamente, então. Eu quis separar as capas aqui, faz tempo que a gente não faz isso, o pessoal gosta que a gente faça análise de mídia, menos alguns jornalistas que não gostam, dois trabalhos, não gostar e deixar de não gostar também, tá? E se não quiser assistir o programa também não precisa, né, de mim, porque a audiência é alta, né? Então se tiver 6 jornalistas chato que não quiser assistir, pode ir fazer outra coisa da vida também. Esse horário, aliás, pode ficar dormindo, né? Se for o caso, é cedo também, não precisa acordar. Olha só, vamos lá pro G1, como é que tá noticiando o G1 hoje. 2 anos do 8 de janeiro, essa é a manchete do G1 de hoje. Ato de Lula hoje terá abraço pela democracia e ausências de Pacheco e Barroso. Essa é a manchete do G1 hoje. Então, 2 anos do 8 de janeiro, chama o ato que foi proposto em Brasília hoje não como um ato de Estado, não como um ato de país, né? Mas nem mesmo como um ato de governo, chama de ato de Lula, tá? Aí depois a gente vai analisar uma por uma. E aí vocês vão pensando aí já mais como que a coisa tá. Vamos lá para o jornal O Globo, como está sendo noticiado hoje. A manchete do jornal O Globo é baseada numa coluna da colunista Malu Gaspar. 8 de janeiro, 2 pontos. Não é hora de discutir anistia, diz futura presidente do Superior Tribunal Militar. E na linha de apoio aqui embaixo, né, para a ministra Maria Elizabeth Rocha, data é ferida aberta que vai custar a cicatrizar. Boa manchete, né? Boa manchete. Uma escolha que
às vezes é uma escolha não muito boa, porque você pode escolher quem entrevistar e qual frase colocar na manchete do seu jornal, né? Às vezes isso dá certo, às vezes isso dá errado, né? No geral, nesse tipo de assunto, talvez seria melhor o próprio jornal tomar uma posição. A gente vai ver como outros veículos fizeram. No entanto, pela escolha, na minha opinião, uma boa manchete, né? Não é hora de debater anistia, diz a futura presidente do Superior Tribunal Militar. Eu diria mais, não é hora e nem será hora nunca, né? Não é hora e nem será hora nunca. Eu posso imaginar que a Maria Elizabeth Rocha, já vi entrevistas dela, aliás, gostei muito, não está querendo dizer que haverá hora de debater. Só vamos reforçar aqui. Não é hora e nem haverá essa hora, nem existirá essa hora, não chegará essa hora, esperamos, né? Então essa é a manchete do Globo de hoje, sobre o 8 de janeiro. Vamos lá para o UOL. Forças Armadas terceirizam ao STF punição a militares envolvidos no 8 de janeiro. Uma manchete mais técnica, digamos assim, né? Até às 6h30 da manhã, mais ou menos, o UOL estava replicando a manchete da Folha. Vamos para a Folha para ver como é que está a manchete da Folha agora, ou se já mudou também. Ministério da Defesa prefere centralizar na Justiça Comum as apurações sobre ataques. Então aqui é um modo de falar que o governo, ao invés de se meter nesse assunto, por uma série de motivos, prefere que o STF tome conta do assunto. Ministério da Defesa, lembrando, ministro Múcio, um ferrenho defensor aí dos militares, escolhido pelo Lula para isso, aliás. Tá? Foi escolhido pelo Lula para isso, para causar uma certa pacificação ali e mais ou menos acomodar as melancias conforme o caminhão vai andando pela estrada, né? Ato de Lula para relembrar ataques do 8 de 1 é chamado de cortina de fumaça por bolsonaristas. Essa era a manchete que estava antes no UOL. Tá? A manchete do UOL antes dessa aqui, das Forças Armadas, era essa aqui de baixo. Ó. Ato de Lula, então, também o UOL acima como um G1, chama o ato de hoje de um ato do Lula. Parece um ato privado, né? Um ato do Lula. O Lula decidiu fazer isso. Não é um ato de Estado, não é uma... Vejam, nesse caso, tanto o G1 quanto o UOL não abraçam a ideia de que o 8 de janeiro deva ser algum tipo de data nacional da democracia. Não é essa a ideia. É uma coisa assim, o Lula tomou a decisão de fazer esse negócio, então deixa implícito que num futuro governo onde o Lula não será mais presidente, essa data não será mais relevante ou não tem uma relevância. A imprensa editorialmente, nesse caso, não abraça a ideia de que 8 de janeiro é uma data a ser lembrada, né, ou que devemos fazer alguma coisa para lembrá-la, né? Então essa era a manchete anterior do UOL. Ato de Lula para lembrar ataques do 8 de janeiro é chamado de cortina de fumaça pelos bolsonaristas. Então é uma escolha também de você já dar a reação das pessoas que apoiam os golpistas, né? Então não é uma escolha de você falar do ato em si e do fato que aconteceu para que o ato acontecesse hoje, ou seja, da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Você já escolhe pegar a crítica dos descontentes, que são as pessoas que apoiam os golpistas, os bandidos, os vagabundos, os criminosos, e colocar essa versão já na manchete. Tá? Essa era a manchete do UOL antes. Vamos ver se a Folha manteve essa manchete? Aqui, ó, a Folha manteve esse tom de manchete, tá? Que era o que o UOL estava replicando antes, ó. Lá na Folha de São Paulo, então, portanto, bolsonaristas insistem em anistia e chamam de cortina de fumaça ato do governo marcado para hoje sobre o 8 de janeiro. Então, de novo, é já uma escolha para já dar não o ato em si, que seria o fato do dia, mas uma reação ao fato, né? A manchete da Folha é uma reação ao fato e não o fato em si. A reação das pessoas que apoiam os golpistas do 8 de janeiro, tá? Rogério Marinho, e aí escolhe-se uma pessoa que falou abertamente sobre isso, que é do PL, do Bolsonaro, apoiador do Bolsonaro, enfim, um dos mais ativos bolsonaristas das redes sociais, aliás, diz que senha persecutória de Lula atrapalha a proposta de anistia, mas acredita em votação. E aí tem várias notícias correlatas aqui, né? Pichadora da estátua do 8 de 1, lembrado em atentado à bomba, escreve carta com desculpas a Moraes,
Veja o número de ações contra envolvidos no 8 de janeiro, 2 anos após o ataque, a gente já falou sobre isso ontem, né? São 300 e poucos condenados já, 500 e poucos, quase 600 que toparam fazer um acordo com a justiça, o que redundou apenas em multa, não em prisão. Então, na verdade, na prática, como eu venho falando aqui já várias vezes, já temos uma anistia, tá? Na prática, atenção, nós já temos uma boa anistia. Por quê? Foram 1.000 e poucos apreendidos no dia lá, né? Aí depois que foram efetivamente para o funil da justiça lá, foram cerca de 1.000, alguma coisa parecida com isso. Mais da metade já se livrou desse negócio pagando apenas multa. Então nós já temos uma anistia nesse caso. Tem centenas de condenados, claro. Muitos deles condenados, importante que se diga, porque se negaram a fazer acordo. O acordo foi oferecido para boa parte dos condenados. Dos 300 e pico condenados que tem aí, que foram presos e que já foram condenados, que já estão cumprindo pena, a vários deles foi oferecida a possibilidade de fazer um acordo com a justiça para não serem presos, pagarem apenas multa e irem para casa. Vários não aceitaram. Poderiam estar em casa, mas não quiseram, né? Pelo orgulho de não querer fazer o acordo, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Muito bem. Vamos lá para o Estadão, manchete do Estadão sobre o 8 de janeiro. Mais da metade dos 88 golpistas do 8 de janeiro identificados pelo Estadão não foi julgada pelo Supremo. O Estadão faz aqui então hoje uma autorreferência, né? Fala, olha, nós aqui do Estadão fizemos uma investigação jornalística, isso aqui muito possivelmente analisando vídeos, né? Indo atrás de várias fontes secundárias. Então o Estadão diz ter identificado, ele, Estadão, 88 golpistas, e agora, 2 anos depois, fala que dos 88 identificados pelo Estadão, mais da metade não foi julgada pelo Supremo. A manchete chama as pessoas lá de golpistas, né? Uma boa manchete, né? Golpistas, não é supostos, não, golpistas. Uma boa manchete, manchete dura. E aí, no complemento, fala o seguinte, ó. 2 anos após a tentativa de golpe de Estado, 22 golpistas identificados não enfrentam uma ação penal. Alguns deles seguem a vida normalmente, sem estarem na mira da corte. Ou seja, para além da galera que foi identificada, eventualmente fichada e apreendida, o Estadão diz que há vários outros que sequer foram arrolados no processo e que estavam lá tentando golpe de Estado em 8 de janeiro, o que reforça a ideia de que já tem uma anistia, pelo menos parcial, de muita gente nesse caso no Brasil. Boa manchete do Estadão, né? E aí tem uma outra... Ah, não, eram essas as manchetes. Bom, o governo vai fazer hoje um ato, né? Esse ato vai contar com presença de algumas autoridades ali e tal. Parece que o Pacheco não vai e o Barroso, se eu não me engano, não vai, né? Deixa eu ver se eu tinha já aqui... cadê? Acho que eu tinha separado aqui quem vai e quem não vai, né? Não separei, mas algumas autoridades vão, outras não vão. A ver se o Lira vai também. Estou muito curioso para saber se o Lira vai. E aí a gente vai repercutir, claro, ao longo aí da nossa programação esse ato que acontece hoje. Vai ter uma caminhada lá, não sei exatamente como é que vai ser. Parece que o Lula vai descer a rampa, vai ter uma palavra, acho que é a palavra democracia, escrita lá em flores e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um ato importante para relembrar. Como diz o professor Castro Rocha, vai incomodar os golpistas? Vai incomodar o Rogério Marinho, vai incomodar o Nicolas Ferreira, não sei o quê, vai incomodar boa parte aí da sociedade brasileira, que até às vezes se diz meio progressista, não sei o quê, mas é a sociedade passapanista brasileira, clássica, isso é um clássico da nossa história, né? Quem gosta aí de estudar a história do Brasil, ler livros de história e tal, não sei o quê, sabe que é assim. Teremos a abolição da escravatura no Brasil. Vamos queimar os arquivos, gente, né? Vai o Rui Barbosa lá e queima os arquivos. A desculpa oficial é que queimou os arquivos para evitar que os donos de escravizados fossem indenizados. Bullshit, não adiantou nada. Aliás, o Brasil fez um empréstimo internacional, um dos maiores da sua história, se não o maior, para pagar lá os cafeicultores que eram donos de escravos. Tá? Então vamos queimar os arquivos. Não se fala mais nisso, né? Vejam que esse papo 200 anos depois,
né? Aliás, 500 anos depois, porque a história do Brasil é sempre cíclica em relação a isso, até hoje rola, né? Não vamos falar em racismo no Brasil porque isso que causa o racismo. Falar sobre as coisas causa a divisão. Somos todos iguais. Não somos pretos ou brancos, homens ou mulheres. Não vamos falar sobre o feminismo, porque se você fala, se você defende, se você é feminista, é isso que causa a violência contra as mulheres. Então, se a gente ficar quieto e não falar sobre as coisas se equilibram, os problemas desaparecem, né? É assim, o Brasil lida com a sua história dessa maneira. Quem é professor de história que está nos acompanhando aí, né, pesquisador, estudante que está cursando história, mestrado, doutorado, aquela coisa toda, sabe disso. A história do Brasil ela é recheada desses exemplos. Então tem uma parte, inclusive da classe política, pessoas com as quais eu falo com muita frequência, que não é bolsonarista, mas também é contra o ato do 8 de janeiro. Ah, não, porque isso aí daí vai ficar mexendo nas feridas, e aí isso incomoda as pessoas, e aí causa divisões, e aí causa problemas, e aí a polarização, não sei o quê. Como diz o professor Castro Rocha, né? Vai incomodar sim, e é para incomodar mesmo. Ponto final. Ah, mas eu preferia que não incomodasse, preferia que a gente passasse ao largo disso, tudo bem, deixa lá o STF cuidar, tal, né? Essas pessoas eventualmente poderiam estar lá na Europa lá em 45, 46, 48 e falar: não vamos fazer um dia da memória para lembrar a Segunda Guerra Mundial e os horrores do nazismo. Não, não, não. Não vamos fazer um dia da memória para lembrar as milhões de pessoas, né, que foram assassinadas nos campos de extermínio. Isso aí só causa divisões. Isso só aumenta a polarização. Não vamos mais falar sobre esse assunto, não. Vamos ignorar esse assunto, porque aí isso divide a sociedade. Como se não fossem os próprios fatos que dividissem a sociedade entre as pessoas que querem a coisa certa e os bandidos, que é o mesmo caso do 8 de janeiro. Então, não é falar sobre os problemas que causam os problemas, né, gente? Não vejo nenhum avanço de sinal do Lula nesses casos. O Lula pouco tem falado, aliás, sobre o 8 de janeiro. O Lula, no ano passado, quando o Silvio Almeida era ainda ministro dos Direitos Humanos, mandou cancelar os eventos que aconteceriam para falar do golpe de 64, né? Que faria uma data redonda, 64, 2024. Tá? Então, pelo contrário, o Lula, quando pôde, ele fez esse trabalho. Não vamos mexer nisso, não vamos mexer naquilo, deixa quieto ali, deixa quieto lá. O mais recente episódio do vídeo da Marinha chamando a sociedade civil brasileira de vagabundo, lembram do vídeo dos privilégios? Vem pra Marinha. Também, panos quentes, ninguém foi punido, ninguém perdeu o cargo, ninguém saiu mal na história. A Marinha sorrateiramente foi lá na rede social, apagou o vídeo. De novo, no nosso ciclo histórico, como se nada tivesse acontecido. Não vamos falar nisso que causa divisões. Não vamos falar nisso que causa mal-estar na caserna. Dá azia nos militares, dá problema na classe política, aumenta a polarização. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Pelo segundo ano consecutivo, já que a imprensa está falando em ato do Lula, então o Lula decidiu falar sobre o 8 de janeiro. Poderia ignorar, poderia não ter ato nenhum, poderia simplesmente o Lula, num dia como esse, mencionar ali num discurso, falar 2 anos de triste memória, que não se repita, blá blá blá. Não, decidiu fazer um ato. Vai incomodar? Vai incomodar. É para incomodar mesmo, né? É para falar sobre isso? É para falar sobre isso mesmo. Aliás, aproveitemos porque depois que o Lula não for mais presidente, sabe-se lá se o próximo presidente, mesmo que de esquerda for, vai querer continuar a fazer esse ato sobre o 8 de janeiro, tá? Então, beleza. Ó, galera, vamos lá falar sobre o Mark Zuckerberg. Vamos lá? Tem bastante coisa para falar. Tem um vídeo que ele publicou ontem. Ó, primeiro, matéria completa para você entender, tá lá no iclnoticias.com.br. Segundo, o que está acontecendo? Muito brevemente. O Zuckerberg moscou, né? Aqui no Brasil a gente fala que tá moscando, né? Lá em São Paulo fala moscando, né? Não tem o D. Tá moscando, mano?
né? O Zuckerberg está moscando agora, né? Ele moscou, né? Ele virou assim o Elon Musk. Se você pegasse ontem, e a gente vai ver daqui a pouco, a fala dele é em inglês, tá? Então eu vou colocar um trechinho, a gente vai parar e vai comentar. Está legendada, mas para quem está ouvindo pelo rádio, ou vendo pela televisão, ou pelo YouTube, mas está só ouvindo, tenha um pouco de paciência, depois eu vou explicar tudo, tá bom? A fala está em inglês. Se a gente pegasse uma inteligência artificial e colocasse a cara do Elon Musk na cara do Mark Zuckerberg e mantesse o mesmo discurso de ontem, ninguém notaria a diferença. Não estou exagerando, tá? O discurso do Mark Zuckerberg, presidente, CEO do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que foi ao ar ontem, ele poderia, e talvez até tenha sido escrito, pelo Elon Musk. É idêntico. O que fez o Mark Zuckerberg? Ele decidiu chutar toda a hipocrisia, porque o que o Facebook tentava fazer, e o Instagram também, para moderar algum tipo de conteúdo violento, criminoso, ilegal, antidemocrático, sempre foi fachada. Sempre foi faz de conta. Sempre foi para minimizar danos de imagem pública em favor do seu próprio negócio. Nunca foi uma preocupação democrática legítima. Nunca foi. Agora que o Trump foi eleito, o Mark Zuckerberg, que está enfrentando vários problemas na Europa, né? Já tomou um monte de multa lá por descumprimento de legislações locais, tem legislações cada vez mais reguladas na Europa em relação à responsabilização das redes sociais pelo próprio negócio que elas criaram, né, Mark? Ou tu quer que o quê? Que a minha mãe seja responsável pelo seu negócio. Uma vez uma executiva do YouTube me falou, Leandro, não dá para moderar tudo que tem no YouTube, porque a cada minuto, não sei quantas 1000 horas de conteúdo são publicadas no YouTube. Eu falei, bom, então o negócio de vocês é insustentável, fechem o negócio. Né? Você imagina a gente ouvir isso de alguém, de um outro negócio? Olha, não dá para monitorar a qualidade do extrato de tomate que é vendido no supermercado, gente. Tem gente que vai comer extrato de tomate e vai morrer. Porque vocês sabem quantos milhões de litros de extrato de tomate são produzidos todos os anos no Brasil? É muito, não tem como monitorar. É impossível. Vocês conseguem imaginar alguém de uma outra indústria falando isso? Olha, não tem como a gente garantir, gente, né, que os automóveis, quando você estiver dirigindo, não vai cair a roda. Você já fez o cálculo de quantos automóveis tem no Brasil? Cada carro tem 4 rodas. Então pega o número de carro, faz vezes 4. Você acha que é possível conseguir saber se todas as rodas vão ficar no lugar que as rodas devem ficar? Não é possível. Então é assim que é. Você sai de carro, a roda pode cair, tá bom? Vocês imaginem a gente ouvir isso de um executivo da indústria automotiva? Não. De rede social é comum a gente ouvir isso. Não tem como monitorar, gente. Nós criamos um negócio altamente lucrativo, bilionário, com um faturamento maior do que vários países pelo mundo e não tem como cuidar disso aqui. Não tem. Isso aqui é uma várzea. E dane-se. Enquanto o dinheiro estiver entrando, dane-se. Agora que o Trump assumiu o poder, o Mark se alinha a ele por motivos econômicos, políticos e ideológicos. Porque concorda com a visão de mundo do Trump, que o negócio onde ele opera não tem que ter regra nenhuma, tem que ser terra de ninguém, como se fosse no setor de petróleo, se ele fosse dono de uma empresa de petróleo, eu posso furar poço de petróleo na calçada, no meio da rua, na cabeça das pessoas, dentro da casa da pessoa, no meio do prédio, na garagem, onde eu quiser, tá? Essa é a analogia, sem regulação, sem nenhum tipo de regulação. Não sou responsável por isso aqui. Não é problema meu. Bom é só o que entra. O que é feito com o meu negócio publicamente, se vai causar danos democráticos, se vai causar suicídio de pessoas, que acontece, se vai causar danos a reputações, né? Dane-se. Resumindo, é o que o Mark Zuckerberg falou ontem. A gente vai tirar a moderação, não vamos pegar o nosso time que está lá na Califórnia, né?
Ele não falou isso, mas o intuito é falar isso. Vamos pegar aquele bando de gente diferente lá, né? Aquelas feministas, aqueles viado, aquela galera da Califórnia, sabe? Que o Trump adora falar mal. Vamos acabar com essa gente. Não vai mais ser essa gente que vai cuidar do Facebook. Agora a gente vai transferir pro Texas, onde tem um bando de macho com revólver na cintura trabalhando no Facebook, tá? É isso que ele vai fazer. Ele vai transferir equipes da Califórnia. E isso é um sinal ideológico para quem não entende, né? A Califórnia é tida como o estado dos Estados Unidos, que é o mais liberal nos costumes, né? Diversidade, aquela coisa toda. Isso é uma grande crítica da agenda do trumpismo nos Estados Unidos. Então vamos tirar da mão dessa galera aí, dessa gente, né? Dos trans, das trans, do não sei o quê. Esse é o discurso que tá no subtexto, tá, gente? Óbvio que ele não falou isso com essas palavras, eu tô traduzindo aqui. Vamos mandar pro Texas, tá? Então é uma série de coisas. A gente vai colocar o comecinho aqui, Jimmy, e aí quando ele começar a falar das mudanças, aí eu paro e eu vou destrinchar as mudanças para vocês aqui e depois a gente vai ver se isso bate ou não bate com a agenda do Trump. Inclusive o Mark Zuckerberg falando que na América Latina, sem citar o Brasil, tribunais secretos tomam decisões. Eu queria saber qual é o tribunal secreto que temos no Brasil. Temos algum tribunal secreto no Brasil? Essa bobajada de decisões secretas foi espalhada na internet no ano passado pelos jornalistas que fizeram Twitter Files e que publicaram aquelas mensagens de WhatsApp dos assessores do Alexandre de Moraes, né? Defendendo essa bobagem. Espero que estejam felizes com isso agora. Vocês não têm ideia do tamanho do dano que vocês vão causar a vários países, inclusive o Brasil, ao defender essa agenda, porque é uma defesa de agenda, poderia defender outra coisa. Não está defendendo a verdade, o fato, está defendendo uma agenda. É uma opção política, ideológica, editorial, tá? É uma opção, você poderia optar por ir para outro lado, fazer as críticas necessárias, mas ter temperança, entender o momento histórico. Não. Teve muita gente que falou decisões secretas do Supremo, as decisões secretas, como se todos os processos no Brasil fossem públicos e não são. Vários processos no Brasil estão sob sigilo, em várias varas. É comum isso, não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas usaram um golpe retórico para reforçar a ideia de que as decisões eram ilegais, para bater palma para maluco dançar, né? Para dar abraço em fascista, para aplaudir criminoso e vagabundo. Usaram esse termo, decisões secretas de Moraes. É exatamente a palavra que o Mark Zuckerberg usou agora para falar sobre a América Latina e está falando sobre o Brasil. Tá? Vamos lá então, o primeiro minuto do vídeo para a gente ver juntos aqui. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get... Bom, o clássico uso de linguagem burocrática para mentir para as pessoas, né? Então, quando o Mark Zuckerberg fala o seguinte, nos últimos anos nós fomos levados por um caminho que é contrário à liberdade de expressão. Então agora nós vamos voltar à trilha da liberdade de expressão. Para fazer isso, o que faremos? Nós vamos simplificar alguns processos de moderação
de conteúdo, porque os processos muito complexos que nós criamos nos últimos anos, eles acabaram atingindo a liberdade de expressão de algumas pessoas e isso é inegociável. Isso é a linguagem burocrática usada no discurso. Vamos apertar a tecla SAP e vamos traduzir o que ele falou. Nos últimos anos, principalmente desde 2016, quando sabidamente os dados do Facebook foram usados pela empresa Cambridge Analytica para ajudar a eleger o Trump, para tirar o Reino Unido da União Europeia, para vencer eleições via extrema-direita no mundo todo, ou seja, quando empresas terceirizadas usaram a empresa que eu, Mark, criei para manipular eleições e democracias, nós fomos obrigados a tomar algum tipo de atitude. Esse é o discurso tecla SAP, tá? Esse é o discurso que ele deveria fazer e jamais vai fazer. Fomos empurrados para essa questão de ter que moderar algum conteúdo que a gente não queria fazer. A gente não queria fazer porque custa caro, né? Dá trabalho, reduz o número de cliques e, portanto, da audiência e, portanto, do faturamento da minha empresa, do Facebook. Eu não quero reduzir o número de cliques, eu não quero reduzir a audiência, eu não quero reduzir o faturamento, né? Então eu tive que tomar alguma medida. Quais foram as medidas? Eles criaram alguns mecanismos ali, né? O principal deles, que vai deixar de existir agora, foi ter terceirizado para agências de checagem de fatos o trabalho de checar manualmente vários posts. Então, tem alguma automação nisso, mas muita coisa é checada por seres humanos, humaninhos, que vão lá. Em 2019, eu dei uma entrevista falando que esse negócio não ia funcionar. Fui muito criticado por colegas jornalistas, tá? 2025, 8 de janeiro, um beijo pra vocês, tá? Eu nem queria estar certo, já era óbvio que não ia dar certo. O que o Zuckerberg fez na época? Ele tinha um mega de um problema no Facebook. Ele terceirizou o problema. Ele falou, não, agora é o seguinte, contratamos agências de checagem. Como quem diz, se vocês encontrarem alguma porcaria no Facebook ou no Instagram agora, não é mais minha responsabilidade não, viu gente? É dessa galera aí, dos jornalistas das agências de checagem. Isso não demorou para acontecer. Ele usou as agências como para-choque dos problemas que ele próprio criou. Eu alertei sobre isso na época, não fui o único, mas fui um dos poucos. Porque jornalista não gosta de falar do trabalho de outros jornalistas, né? Não é particularmente um problema que eu tenho, né? Até porque muita gente fala do meu trabalho o tempo todo e também não tô nem aí, tá? Pode falar, né? E aí, fui criticado. Aconteceu. Infelizmente, o que eu falei que ia acontecer. Primeiro que não ia dar certo, não ia conseguir moderar o conteúdo, porque é humanamente impossível fazer do jeito que o Mark fez, e segundo que a culpa seria dos checadores de fatos, caso tivesse problemas com a moderação de conteúdo. No discurso de ontem, o Mark Zuckerberg joga a culpa em cima deles. Joga diretamente a culpa do que ele chama de censura. Ele chama os checadores de fatos, na prática, da tecla SAP, de censores. Fala, não, a gente contratou essa gente aí, esse bando de jornalista aí, né, das agências, mas na prática eles fazem censura política. Eles derrubam post aí de pessoas da direita que falam mal do governo, que falam mal do Lula, do PT, né? Não falou isso o Mark, né? Eu tô falando agora aqui, então. Então, o que vai acontecer agora? O Mark Zuckerberg vai pegar as suas redes sociais e vai jogar elas um pouco mais pro lado parecido do que tá o Twitter hoje. Talvez não vire tanto lixo quanto é o Twitter, porque o Twitter já é uma rede meio lixarenta por energia, né? Já é meio. Mas entre as ações tomadas, agora no futuro já, o Mark anunciou que vai começar a espalhar mais conteúdo político, que antes era mais restrito. Então, claro, para não ter que lidar com a moderação de conteúdo político, ele restringiu o alcance, né? Eu não quero lidar com isso aí porque vai custar muito caro, vai custar muito dinheiro, vai interferir no balanço, vai cair o preço da ação, né? Então, eu não vou contratar gente para fazer isso. Então eu vou restringir o acesso. Então vai reliberar o acesso disso, vai derrubar a comunidade de checadores de fatos. A parte dos funcionários que trabalham na Califórnia vai ser transferida para o Texas. Isso é um recado ideológico para a ala
reacionária, trumpista nos Estados Unidos e no mundo. É como quem diz, sabe aquele bando de trans, de viado, de feminista, aquela gente chata de cabelo azul? Então, eles não vão mais trabalhar nesse negócio não, tá? A gente vai botar um monte de macho com problema de autoestima, com um revólver na cinta, lá no Texas para fazer esse trabalho. Essa é o recado, tá? É um recado político. E chama e fala que vai trabalhar junto com o governo Trump, literalmente ele fala isso. Eles vão trabalhar junto com o governo. Vejam, imaginem se fosse uma rede social de esquerda falando isso, com um governo de esquerda. Hein? A extrema-direita ia tentar dar um golpe por dia nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também. Imaginem se o Mark Zuckerberg fala, agora vamos trabalhar junto com o governo Lula e com o governo de Cuba para fazer não sei o quê. Meu Deus, ia ter um caos no mundo. Ontem falou normalmente que vai trabalhar junto com o Trump. Simplesmente. Então agora teremos o dono do Facebook e do Instagram, o dono do Twitter, e logo talvez veremos outros movimentos em relação a isso, que trabalharão junto com o governo do Trump para tentar derrubar punições e leis na União Europeia principalmente, e para jogar lixo aqui na América Latina. O Brasil vai servir como papel de exemplo de democracia onde há uma ditadura do judiciário contra a liberdade de expressão. Esse é o papel que o Brasil vai ocupar nessa história que esses caras estão contando. As mudanças são muito importantes, muito relevantes. A gente vai seguir falando sobre isso, inclusive daqui a pouquinho no ICL Notícias, primeira edição, que está começando, tá bom? Esse é um assunto muito sensível, muito importante. De fato, prestem atenção nisso. A gente vai ver o senhor Mark, o Musk, o Trump, o J.D. Vance, o Peter Thiel, toda essa gente irem para a porrada, principalmente contra países como o Brasil, nesse ano e no próximo. Preparem-se. Preparem-se. Eu acho que vai ser pior do que quando o Supremo bloqueou o Twitter. Tá? A sensação que eu tenho é que vai ser pior. Vai ser mais feio esse negócio e a gente não sabe como vai sair no final desse túnel. Porque a gente está lidando com pessoas que têm mais dinheiro do que o PIB de muitos países e que controlam o fluxo de informações no mundo com essas redes sociais. É algo nunca antes visto na história da humanidade, isso não é exagero. Beleza? Então tá. Galera, muito obrigado. Amanhã às 7 horas da manhã estaremos ao vivo de volta. Está começando o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo para todo mundo. Abraços democráticos, aliás. Tchau. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar a reputação. Essa filosofia aí do bom freio da vida, esse energúmeno aí que... A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.